61. Certo pelo errado. Na tempestade eu despertei, caindo, girando, lamentando. Data: Cacaneve do ano 1173, 13 segundos antes da morte. O indivíduo era um guarda da cidade. Como pode ter tanta certeza de que era ele, Dalinar? Perguntou Navani em voz baixa. Dalinar balançou a cabeça. Apenas sei, era no Radon. Haviam-se passado várias horas desde o fim da visão. Navani havia deixado sua escrivaninha para sentar-se em uma cadeira mais confortável, perto de Dalinar. Renarin estava sentado diante dele, acompanhando-os por uma questão de decência. Adolin havia partido para obter o relatório de danos da Grande Tormenta. O rapaz parecia bastante perturbado com a descoberta de que as visões eram reais. A cadeira não deu boa, não. Machucou as pernas. Mas o homem que você viu nunca falou o próprio nome, replicou Navani. Era ele, Navani. Dalinar olhou para a parede sobre a cabeça de Renarin, fitando a lisa pedra transmutada. Ele tinha uma aura de comando, o peso de grandes responsabilidades, uma realeza. Pode ter sido algum outro rei. Afinal de contas, ele descartou sua sugestão de escrever um livro. Ainda não era a hora. Tanta morte. Ele estava deprimido por uma grande perda. Pai das tempestades. 9 em cada 10 pessoas mortas na guerra. Pode imaginar algo assim? As desolações, respondeu Navani. Una as pessoas. A verdadeira desolação está chegando. Você sabe de alguma referência às desolações? Perguntou Dalinar. Não as histórias que os fervorosos contam. Referências históricas. Navani segurava uma taça de vinho violeta aquecido, gotículas de condensação na borda de vidro. Sei, mas não sou a pessoa certa para responder. Jasna é a historiadora. Acho que vi as consequências de uma delas. Eu posso ter visto cadáveres de esvaziadores. Isso nos daria mais provas? Nada tão bom quanto a linguística. Navani tomou um gole do vinho. As desolações são temas de estudo da antiguidade. Pode-se argumentar que você imaginou o que esperava ver. Mas essas palavras, se eu puder traduzi-las, ninguém poderá questionar que você está vendo algo real. A prancheta de escrever de Navani estava sobre a mesa baixa entre eles, o caniço e a tinta colocados cuidadosamente sobre o papel. Você pretende contar para outras pessoas das minhas visões? De que outra maneira poderemos explicar o que está acontecendo com você? Dalinar hesitou. Como poderia explicar? Por um lado, era um alívio saber que não era louco. Mas e se alguma força estivesse tentando enganá-lo com as visões, utilizando imagens de Norradon e dos Radiantes, porque ele as consideraria confiáveis? Os Cavaleiros Radiantes caíram, lembrou Dalinar. Eles nos abandonaram. Algumas das outras ordens podem ter se voltado contra nós, como dizem as lendas. Havia um tom perturbador em tudo aquilo. Conseguira outra pedra para reconstruir as bases de quem era, mas o ponto mais importante permanecia indefinido. Ele confiava nas suas visões ou não? Não podia voltar a acreditar nelas sem questionar, não agora que os desafios de Adolin haviam despertado preocupações reais em sua cabeça. Até que soubesse sua fonte, sentia que não podia falar a respeito. Dalinar, disse Navani se inclinando para a frente. Os acampamentos de guerra comentam sobre seus episódios. Até as esposas dos seus oficiais estão perturbadas. Elas acham que você tem medo das tempestades ou que tem alguma doença mental. Isso vai justificar suas ações. Como? Me transformando em algum tipo de místico? Muitos vão achar que essas visões passam perto demais de profecias. O Senhor vê o passado, pai, disse Renarin. Isso não é proibido. E se o Todo-Poderoso envia essas visões, então como homens poderiam questionar? Adolin e eu falamos com os fervorosos, replicou Dalinar. Eles disseram que era muito improvável que elas viessem do Todo-Poderoso. Se nós decidirmos que as visões são confiáveis, muitos vão discordar de mim.
Navani se recostou, provando seu vinho, a mão segura pousada no colo. Dalinar, seus filhos me contaram que certa vez você procurou a antiga magia. Por quê? O que você pediu à guardiã da noite e que maldição ela lançou sobre você? Eu disse a eles que essa vergonha é só minha, respondeu Dalinar, e que não vou compartilhá-la. A sala ficou em silêncio. As rajadas de chuva que seguiam a grande tormenta haviam parado de cair no telhado. Pode ser importante, disse Navani finalmente. Foi há muito tempo, muito antes de as visões começarem. Não acham que as coisas estejam relacionadas. Mas podem estar. Sim, admitiu ele. Será que aquele dia nunca deixaria de assombrá-lo? Perder todas as memórias de sua esposa não for o suficiente? O que Renarin pensaria? Será que ele condenaria o pai por um pecado tão odioso? Dalinar forçou-se a olhar nos olhos do filho. Curiosamente, Renarin não parecia incomodado, só pensativo. Sinto muito que você tenha descoberto minha vergonha, disse Dalinar olhando para Navani. Ela assinou com indiferença. Fazer um pedido à antiga magia é ofensivo para os devotários, mas suas punições para isso nunca são severas. Imagino que você não teve muita dificuldade em se purificar. Os fervorosos me mandaram doar esferas para os pobres, respondeu Dalinar, e tive que encomendar uma série de orações. Nada disso removeu os efeitos ou minha sensação de culpa. Acho que você se surpreenderia com o número de olhos claros devotos que se voltam para a antiga magia em algum ponto da vida. Pelo menos aqueles que podem viajar até o vale. Mas, de fato, me pergunto se existe alguma relação. Tia, disse Renarin, voltando-se para ela. Recentemente solicitei uma série de leituras sobre a antiga magia. Concordo com a avaliação dele. Isso não parece o trabalho da Guardiã da Noite. Ela lança maldições em troca de pequenos desejos. É sempre uma maldição e um desejo. Pai, suponho que o senhor saiba quais foram essas duas coisas. Sim. Sei exatamente qual foi minha maldição, e não tem relação com isso. Então é improvável que seja culpa da antiga magia. É. Mas sua tia está certa em questionar. A verdade é que também não temos prova alguma que isso tenha vindo do Todo-Poderoso. Algo deseja que eu saiba sobre as desolações dos Cavaleiros Radiantes. Talvez a gente deva nos perguntar qual é o motivo. O que foram as desolações, tia? Indagou Renarin. Os fervorosos falam dos esvaziadores, da humanidade, dos radiantes, de lutas. Mas o que eram realmente? Sabemos alguma coisa específica? Há folcloristas entre as escrivãs do seu pai que seriam mais úteis nessa questão. Talvez, acrescentou Dalinar. Mas não sei ao certo em qual delas posso confiar. Navani fez uma pausa. Muito bem. Bom, pelo que pude entender, não há fontes primárias que tenham sido preservadas. Isso aconteceu muito tempo atrás. Lembro que o mito de Parazap e Nadres menciona as desolações. Parazap, disse Renarin. Foi ela quem procurou as pedras semente. Sim, para repovoar seu povo, que tinha sofrido muitas baixas, ela escalou os picos de Dara. O mito varia, listando diferentes cordilheiras modernas como os verdadeiros picos de Dara, para encontrar pedras tocadas pelos próprios arautos. Ela as levou para Nadres no seu leito de morte e recolheu a semente dele para dar vida às pedras. Elas chocaram 10 crianças que ela usou para fundar uma nova nação. Acredito que seu nome era Marne. A origem dos Macabaquianos, disse Renarin. Minha mãe me contou essa história quando eu era criança. Dalinar balançou a cabeça. Nascidos das pedras? As histórias antigas raramente faziam muito sentido para ele, embora os devotários houvessem canonizado muitas delas. A história menciona as desolações do início, disse Navani, responsabilizando-as pelo extermínio do povo Parazap. Mas o que foram as desolações? Guerras. Navani tomou um gole de vinho. Os esvaziadores atacaram repetidas vezes, tentando expulsar a humanidade de Roshar
para a danação. Assim como um dia forçaram a humanidade e os arautos a sair dos salões tranquilinos. Quando os Cavaleiros Radiantes foram fundados? Perguntou Dalinar. Navani deu de ombros. Eu não sei. Talvez fosse um grupo militar de um reino específico, ou quem sabe, originalmente, fosse um bando de mercenários. Isso facilitaria entender como eles acabaram se tornando tiranos. Minhas visões não dão a entender que eles eram tiranos, disse Dalinar. Talvez esse seja o verdadeiro propósito das visões. Me fazer acreditar em mentiras sobre os radiantes. Fazer com que eu confie neles. Talvez em uma tentativa de me levar a imitar sua queda e traição. Eu não sei, disse Navani com ceticismo. Não acho que você tenha visto qualquer mentira sobre os radiantes. As lendas tendem a concordar que eles não foram sempre maus. Pelo menos na medida em que as lendas concordam em qualquer coisa. Dalinar se levantou e pegou a taça quase vazia de Navani. Então caminhou até a mesa de bebidas e encheu-a novamente. Descobrir que não era louco devia ter ajudado a esclarecer as coisas, mas, em vez disso, deixara-o mais perturbado. E se os esvaziadores estivessem por trás das visões? Algumas histórias que ouvira diziam que eles podiam possuir os corpos dos homens e obrigá-los a fazer o mal. Ou, se elas fossem do Todo-Poderoso, qual era o seu propósito? Preciso pensar muito sobre tudo isso, disse ele. Foi um longo dia. Por favor, gostaria de ficar sozinho com meus pensamentos agora. Renarin se levantou e inclinou respeitosamente a cabeça antes de seguir para a porta. Navani ergueu-se mais lentamente, o vestido esguio farfalhando enquanto deixava a taça na mesa. Depois, caminhou para apanhar seu fabrial que sugava a dor. Renarin partiu e Dalinar caminhou até o umbral da porta esperando Navani se aproximar. Ele não pretendia deixar que ela encurralasse sozinho novamente. Olhou através da porta. Seus soldados estavam à vista. Ótimo. Você não está nem um pouco satisfeito? Indagou Navani, detendo-se junto à porta, perto dele, com uma mão no batente. Satisfeito? Você não está enlouquecendo. E não sabemos se estou sendo manipulado ou não. De certo modo, agora temos mais perguntas do que antes. As visões são uma bênção, afirmou Navani, pondo a mão livre no braço dele. Posso sentir, Dalinar. Não está vendo como é maravilhoso? Dalinar encontrou os olhos dela, de um violeta claro, lindos. Ela era tão ponderada, tão inteligente. Como desejava que pudesse confiar completamente nela. Ela sempre foi honrada comigo, ele pensou. Nunca falou com ninguém sobre minha intenção de abdicar. Nem mesmo tentou usar minhas visões contra mim. Sentiu-se envergonhado por ter se preocupado algum dia com as ações dela. Navani Collin era uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica, incrível, perigosa. Eu vejo mais preocupações, respondeu ele, e mais perigo. Mas, Dalinar, você está tendo experiências com que eruditas, historiadoras e folcloristas apenas sonham. Eu o invejo, embora você alegue não ter visto fabriais dignos de nota. Os antigos não possuíam fabriais, Navani. Estou certo disso. Isso muda tudo o que pensávamos compreender sobre eles. Suponho que sim. Pelas avalanches, Dalinar, ela suspirou. Não há mais nada que desperte sua paixão? Dalinar respirou fundo. Coisas demais, Navani. Minhas entranhas parecem enguias, emoções se contorcendo umas sobre as outras. A verdade dessas visões é perturbadora. É empolgante, corrigiu ela. Você falou sério mais cedo? Sobre confiar em mim? Eu disse isso? Você disse que não confiava nas suas escrivãs e me pediu para registrar as visões. Há algo implícito nessa ação. A mão dela ainda estava no seu braço. Navani estendeu a mão segura e fechou a porta para o corredor. Ele quase a deteve, mas hesitou. Por quê? A porta se fechou com um estalo. Estavam sozinhos. E ela era tão linda.
Aqueles olhos espertos e excitáveis, acesos com paixão. Navani, disse Dalinar, controlando seu desejo. Você está fazendo de novo. Por que ele permitia que ela agisse assim? Sim, estou, respondeu ela. Sou uma mulher teimosa, Dalinar. Ela não parecia estar brincando. Isso não é decente. Meu irmão... Ele estendeu a mão para abrir a porta, para abrir novamente a porta. Seu irmão, cuspiu Navani, um lampejo de raiva no rosto. Por que todo mundo sempre se concentra nele? Todos se preocupam tanto com o homem que morreu. Ele não está aqui, Dalinar. Ele se foi. Sinto falta dele, mas nem metade da falta que você sente, pelo que parece. Eu honro a sua memória, respondeu Dalinar com rigidez, hesitante, a mão na maçaneta. Isso é ótimo. Estou feliz por você. Mas já faz 6 anos, e todas me veem como a esposa de um defunto. As outras mulheres me bajulam com fofocas inúteis, mas não me deixam participar dos seus círculos políticos. Acham que sou uma relíquia. Quer saber por que eu voltei tão rapidamente? Eu voltei porque não tenho um lar. Esperam que eu me retire dos acontecimentos importantes porque meu marido está morto. Que eu fique zanzando por aí, paparicada, mas ignorada. Eu as deixo constrangidas. A rainha, as outras mulheres na corte. Sinto muito, disse Dalinar. Mas eu não... Ela levantou a mão livre, tocando-o de leve no peito. Eu não vou aceitar isso de você, Dalinar. Nós éramos amigos mesmo antes de eu conhecer Gavilar. Você ainda me conhece como eu mesma, não como a sombra de um reinado que desmoronou anos atrás. Não conhece? Ela olhou para ele, suplicante. Pelo sangue dos meus pais, pensou Dalinar, chocado. Ela está chorando. 2 pequenas lágrimas. Ele raramente a vira ser tão sincera. E assim ele a beijou. Era um erro. Sabia que era. Ele a agarrou de qualquer modo, puxando-a para um abraço rude e apertado, e pressionando sua boca contra dela, incapaz de se conter. Ela derreteu contra ele. Dalinar sentiu o gosto de suas lágrimas, enquanto elas corriam pelos seus lábios e encontravam os dele. Durou muito tempo. Tempo demais. Um tempo maravilhosamente longo. Somente gritava com ele, como um prisioneiro acorrentado em uma cela e obrigado a assistir algo horrível. Mas parte dele desejara aquilo durante décadas. Décadas passadas assistindo seu irmão cortejar, casar e depois possuir a única mulher que o jovem Dalinar desejou. Ele tinha dito a si mesmo que nunca permitiria aquilo. Havia renegado seus sentimentos por Navani no momento em que Gavilar conquistou a mão dela. Dalinar havia se retirado. Mas o gosto dela, seu aroma, o calor do seu corpo contra o dele, era doce demais. Como um perfume desabrochando, lavou-a da culpa. Por um momento, aquele toque afastou tudo mais. Ele não se lembrava do medo das visões, da preocupação com Sadeas, da vergonha pelos erros do passado. Só conseguia pensar nela, linda, inteligente, delicada e forte ao mesmo tempo. Agarrou-se a ela, a algo que podia se apegar enquanto o resto do mundo fervilhava ao seu redor. Por fim, ele interrompeu o beijo. Ela o encarou, atordoada. Espraios de paixão como pequenos flocos de neve cristalina flutuavam ao redor deles. A culpa o inundou novamente. Ele tentou afastá-la gentilmente, mas ela se agarrou a ele, segurando-o com força. Navani. Quieto. Ela pressionou a cabeça contra o peito dele. Não podemos. Quieto, repetiu ela de modo mais insistente. Ele suspirou, mas permitiu-se abraçá-la. Há algo de errado nesse mundo, Dalinar, sussurrou Navani. O rei de Jaqueved foi assassinado. Fiquei sabendo hoje. Ele foi morto por um fractário chino de roupa branca. Pai das tempestades. Algo está acontecendo, continuou ela. Algo maior do que nossa guerra aqui.
algo maior do que Gavilar. Já ouvi falar das coisas estranhas que os homens dizem quando estão morrendo? A maioria das pessoas as ignora, mas os cirurgiões estão comentando. E os guarda-tempos sussurram que as grandes tormentas estão se tornando mais poderosas. Eu ouvi falar, respondeu ele, achando difícil falar de tão inebriado por ela que estava. Minha filha está buscando alguma coisa, disse Navani. Às vezes ela me assusta, é tão intensa. Eu honestamente acredito que ela é a pessoa mais inteligente que já conheci. E as coisas que ela está pesquisando, Dalinar, ela acredita que algo muito perigoso se aproxima. O sol se aproxima do horizonte. A tempestade eterna está chegando. A verdadeira desolação. A noite das tristezas. Preciso de você, disse Navani. Sei disso há anos, mas temia que a culpa fosse arrasá-lo, então fugi. Mas não consegui permanecer longe. Não com a maneira como me tratam. Não com tudo o que está acontecendo no mundo. Estou apavorada, Dalinar, e preciso de você. Gavilar não era o homem que todos pensavam. Eu gostava dele, mas... Por favor, não fale mal dele. Muito bem. Sangue dos meus pais. Ele não conseguia tirar o perfume dela da cabeça. Sentia-se paralisado, segurando-a como um homem agarrado a uma pedra durante uma grande tormenta. Pô, o cara tá morto, rapaz, esquece. Ela o encarou. Bem, que fique claro então que eu gostava de Gavilar. Mas gosto mais de você. E estou cansada de esperar. Ele fechou os olhos. Como isso pode funcionar? Vamos dar um jeito. Seremos denunciados. Os acampamentos de guerra já me ignoram, disse Navani, e espalham rumores e mentiras sobre você. O que mais podem fazer conosco? Vão encontrar alguma coisa. Por enquanto, os devotários não me condenam. Gavilar está morto, disse Navani, pousando a cabeça no peito dele. Nunca fui insincero enquanto ele estava vivo, embora o pai das tempestades saiba que tive motivo. Os devotários podem dizer o que quiserem, mas os argumentos não proíbem nossa união. Tradição não é o mesmo que doutrina, e não vou me conter só por medo de ofender alguém. Dalinar respirou fundo, então forçou-se a abrir os braços e recuar. Se você esperava aliviar minhas preocupações por hoje, não ajudou. Ela cruzou os braços. Ele ainda sentia onde a mão segura dela o tocara nas costas. Um toque terno, reservado para um membro da família. Não estou aqui para aliviá-lo, Dalinar. Pelo contrário. Por favor, realmente preciso de tempo para pensar. Não vou deixar que você me afaste. Não vou ignorar o que aconteceu. Não vou. Navani, interrompeu ele gentilmente. Não vou abandoná-la. Prometo. Ela o encarou, um sorriso maroto surgindo no rosto. Muito bem, mas você começou algo hoje. Eu comecei? Perguntou ele, divertido, encantado, confuso, preocupado e envergonhado ao mesmo tempo. O beijo foi seu, Dalinar, disse ela com leveza, abrindo a porta e adentrando a antecâmara. Você me seduziu. O quê? Seduzi? Ela olhou por cima do ombro. Dalinar, nunca fui mais aberta e honesta na minha vida. Eu sei, respondeu Dalinar, sorrindo. Foi isso que me seduziu. Ele fechou a porta suavemente, então suspirou. Pelo sangue dos meus pais, porque essas coisas nunca são simples. E ainda assim, em direto contraste aos seus pensamentos, ele sentia que o mundo inteiro havia de algum modo se tornado mais certo por ter escolhido o caminho errado. Escolheu o caminho certo, rapaz.